Agora nós vamos resolver os exemplos de escalas termométricas, tá? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: fazer as seguintes transformações. Item A, transformar 20 graus Celsius em graus Fahrenheit, certo? Bom, a gente vai pegar então a fórmula que relaciona as duas escalas. C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. E nós vamos substituir o valor de 20 graus Celsius no lugar do C e calcular o valor da nossa escala Fahrenheit correspondente a esse valor, tá certo? Bom, então substituindo aqui, ó, vou colocar para ficar destacado o 20 no lugar do C. Só lembrar, ó, a letrinha que termina é a mesma que substitui. Dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Bem, 20 dividido por 5 dá 4. F menos 32 dividido por 9. A tendência é deixar o nosso F sozinho, então esse 9 que está dividindo passa multiplicando. Então, 4 vezes 9 dá 36, certo? Então, F menos 32, tá? Bom, para finalizar, deixar esse F sozinho, o 32 que está subtraindo passa somando. Então, 36 mais 32 é igual a F. Se eu fizer essa soma, eu encontro o valor final. Na escala Fahrenheit, o valor de 20 graus Celsius corresponde, então, a 68 graus Fahrenheit. Só aplicação de fórmula. Da mesma maneira, nós vamos fazer aqui, então, ó, a transformação no item B de menos 4 graus Fahrenheit em graus Celsius. A fórmula que a gente vai utilizar é a mesma, porque essa fórmula relaciona de graus Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Então, como agora nós vamos transformar Fahrenheit em Celsius, eu vou substituir no lugar do F. Então, vai ficar C sobre 5 é igual. Aí, no lugar desse F, eu coloco menos 4. Menos 4 menos 32 dividido por 9. C sobre 5 é igual. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 36. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir isso aqui por 9. C sobre 5 é igual a menos, né? Menos 36 dividido por 9 dá 4. Pronto, para finalizar, eu vou deixar o meu C sozinho. Esse 5 está dividindo, passa multiplicando. E aí, quando a gente multiplicar, vai descobrir que a escala Celsius, correspondente a menos 4 graus Fahrenheit, é de menos 20 graus Celsius. Item C. Transformar 330 Kelvin em graus Celsius. A fórmula que relaciona agora a escala a escala Kelvin Celsius é C igual a Kelvin menos 273. O valor dado foi em Kelvin, então eu vou substituir no lugar do K. C é igual a 330 menos 273. Pronto, quando subtrairmos esses dois números, já encontramos o resultado. C igual a 57 graus Celsius. E no item D, nós queremos transformar menos 13 graus Fahrenheit em Kelvin. Então, só para fazer uso da última fórmula, quando se transforma de Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit. F menos 32 dividido por 9 é igual a K menos 273 dividido por 5. O valor dado está em F, então nós vamos substituir aqui. Ficaria, então, menos 13, menos 32 dividido por 9, que é menos 273 dividido por 5. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, então isso vai dar menos 45 dividido por 9, K menos 273 sobre 5. Vou dividir isso aqui, ó. Menos 45 dividido por 9 dá menos 5. K menos 273 dividido por 5. A mesma ideia, eu vou tentar deixar a minha grandeza sozinha, que eu procuro. Então, esse 5 que está dividindo passa para cá multiplicando. Menos 5 vezes 5, menos 25.
K menos 273. Vou trazer para cá. Menos 25. Esse 273 está negativo, passa para o outro lado positivo. Pronto. O valor do meu K é quando eu resolver essa subtração, né? Porque sinal diferente subtrai e dá o sinal do maior. E o maior é positivo. Então, K é igual 273 menos 25 dá 248 Kelvin, tá? Lembrando que Kelvin a gente não coloca o grau. E outra coisa que nós vamos lembrar, que Kelvin é a escala absoluta, só dá valores positivos. Então, não pode dar número negativo, vai ter alguma coisa errada na sua matemática. Esse é o exemplo de número 1. Vamos partir agora para o exemplo de número 2. No exemplo 2, ele diz assim, ó. Determine a temperatura em que a indicação na escala Fahrenheit é o dobro da indicação da escala Celsius. A primeira coisa que a gente pode perceber é que ele está relacionando a escala Fahrenheit com a Celsius. Então, vou colocar a fórmula aqui, ó. C sobre 5, F menos 32 dividido por 9. Mas, diferente do nosso primeiro exemplo, nós não temos um valor específico para substituir em uma das escalas para encontrar na outra. Mas nós vamos, então, fazer o quê? Nós vamos interpretar o enunciado e dele tirar alguma coisa para substituir. Na verdade, o que diz é assim, ó, determine a temperatura em que a indicação na escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, a gente representa pela letra F, tá? Na indicação na escala Fahrenheit, o símbolo que representa o E na matemática é o igual, certo? Fahrenheit é o dobro é o número 2, o dobro é sempre 2 vezes alguma coisa. Então, ó, 2 vezes quem? O indicado na escala Celsius. Então, nós vamos encontrar uma temperatura que a indicação na escala Fahrenheit é o dobro da indicação na escala Celsius, ok? Conseguimos interpretar isso. Bom, então o que eu vou fazer? Eu preciso ficar na minha fórmula com uma única variável para encontrá-la. Ou eu substituo o valor de F aqui, ou eu isolo o C e substituo no lugar daqui. Como vai ficar mais fácil aqui, olha, quem é F? F é 2C. Então, no lugar desse F aqui, ó, eu substituo por 2C. Ficando dessa maneira, ó. C sobre 5 é igual a 2C, né? Tá multiplicando bem aqui, que é esse 2C aqui, menos 32 dividido por 9. Bom, toda vez que for dessa maneira, que a gente precisar isolar algum termo para substituir o outro, a gente vai resolver por regra de 3, tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó, esse 9 que está dividindo para cá multiplicando. 9 vezes C, 9C, igual. A mesma coisa eu vou fazer com esse 5. Esse 5 passa multiplicando. Só que esse termo aqui é maior, então eu tenho que lembrar que ele multiplica todo mundo. Para fazer isso, eu vou colocar aqui para a gente não esquecer, ó. Esse 5 passa multiplicando, só que multiplica todo o termo. Ok? Então, aqui, ó, ele vai multiplicar esse e depois vai multiplicar esse. Então, vai ficar 9 vezes C é igual. 5 vezes 2C dá 10C. Menos 5 vezes 32 dá 160. Pronto. Nós vamos calcular, então, o valor de C. Vamos deixar tudo que tem C de um lado e tudo que não tem do outro. Como o 10 ele é maior que 9 e ele já está positivo, eu não vou mexer com ele, eu vou trazer o 9 para cá, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, o 10C. Esse 9 aqui, ele tá positivo, então ele vem pro outro lado negativo. E aí, esse termo aqui, olha, que não tem C, eu vou colocar pro lado de lá. Como ele era negativo, ele passa pro outro lado positivo, tá certo? Então, 160 é igual. 10C menos 9C dá 1C. Só que 1 vezes alguma coisa é essa própria alguma coisa. Então, C é igual a 160 graus Celsius. Bem, toda vez aí a gente fica na interpretação do enunciado, a gente fica em dúvida se ele quer na escala Celsius ou na escala Fahrenheit. Na dúvida, calcula os dois, tá bom? Então, achei o C. Como é que eu faço para achar o F? Boto lá nessa fórmula e calculo? É uma ideia. Mas mais rápido do que isso é substituir na função que ele lhe deu.
Então, como a gente sabe que f é igual a 2c, então f é igual a 2, o valor de c é 160, certo? Eu só multiplico. F é igual a 320 graus Fahrenheit. Pronto, encontrei o valor. Exemplo de número 3. Bem, na número 3, ele diz assim, ó, uma escala termométrica arbitrária, ou seja, uma escala qualquer chamada de X, atribui 20 graus X para a temperatura de fusão do gelo, o ponto do gelo, e 80 graus X para a temperatura de ebulição da água, o ponto do vapor, sob pressão normal. Quando a escala X marcar 56 graus X, quanto marcará a correspondente temperatura na escala Celsius? Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é a relação entre duas escalas. Uma conhecida, que é a escala Celsius, e uma qualquer chamada X. Toda vez que eu preciso transformar de uma escala para outra, eu preciso ter uma fórmula que relaciona essas duas escalas. Eu só sei as fórmulas das escalas conhecidas, de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, né? Essa escala X eu não tenho, então eu vou fazer desde o início, como nós fizemos para achar as outras fórmulas. Vou montar as duas escalas e achar uma equação que relaciona as duas, tá certo? Só lembrando que aqui embaixo, ó, é o ponto do gelo, certo? E o valor que fica em cima é o ponto do vapor. Ou a menor temperatura e a maior temperatura, tá? Aí nós falamos lá no início da aula que para montar as duas escalas, a gente sempre coloca o nome da escala no meio, tanto faz quem você vai chamar primeiro. Como ele botou primeiro X aqui, eu vou colocar X. A escala X e ele está relacionando com a escala Celsius, então tá aqui. E ele garantiu que esse 20 aqui é o ponto de fusão, então é o ponto do gelo. Então vai de 20 e para o gelo, o ponto do gelo da escala Celsius a gente já sabe que é 0. E ele fala que é 80 graus X para a temperatura de ebulição da água. Então, nessa escala X, a água vai ferver a 80 graus X. E a gente já sabe que isso para a escala Celsius é 100, tá bom? Então, ponto do gelo e do vapor para a escala Celsius e ele deu os valores para a escala X. Vamos achar a fórmula que relaciona essas duas escalas. Vamos lá lembrar como é que faz? Nós fizemos assim lá no nosso no nosso conteúdo, né? A escala menos o primeiro ponto, então vai ficar aqui, ó, X menos 20, dividido pelo segundo ponto menos o primeiro, 80 menos 20. Lembrar que no final sempre fica igual, tá? E sempre começa com o nome da escala. Então, ó, a escala menos o primeiro ponto, dividido pelo segundo ponto menos o primeiro. Vou fazer a mesma ideia para a escala Celsius, ó. A escala menos o primeiro ponto, dividido pelo segundo ponto menos o primeiro. Agora vamos só organizar, tá bom? Bem, x menos 20 não tem o que fazer, então eu vou repetir. X menos 20 é igual, desculpa, sobre 80 menos 20, 60, igual. C menos 0, qualquer coisa menos 0 é essa qualquer coisa, então vai ficar C. E embaixo vai ficar 100. Agora nós vamos simplificar para facilitar a nossa vida. Os nossos aqui, ó, tá vendo embaixo? Todos os dois terminam com 0. Então dá para dividir por 10, certo? Se eu dividir por 10 é só cortar um 0, tá bom? Ficou 6 e 10. Só que 6 e 10 é um número par. Então, se é par, dá para dividir por 2. Eu vou dividir por 2. 6 por 2 vai sobrar 3. Eu vou dividir por 2. 10 por 2 vai sobrar 5. Então, só questão de se organizar. Vai ficar x menos 20. Embaixo sobrou 3. Igual a c. Embaixo sobrou 5. Só lembrando, gente, que para simplificar sempre tem que ser pelo mesmo número, tá? Então, os dois valores dividido ou simplificado pelo mesmo número. Sendo assim, olha, eu encontrei a fórmula que relaciona a escala x com a escala c, tá bom? Bom, já que eu já encontrei, agora eu vou substituir o valor que ele me pede. O que ele queria no problema?
Ele queria transformar 56 graus X, certo? Na escala Celsius. Então, a mesma ideia do nosso primeiro exemplo. Se termina com X, eu substituo em X. Vai ficar assim, então. Ó. Vou substituir nessa fórmula. 56, ok? Menos 20 dividido por 3 é igual a C sobre 5. 56 menos 20 dá 36. Dividido por 3 é igual a C sobre 5. Agora eu vou dividir, ó. 36 dividido por 3 dá 12. 12 é igual a C sobre 5. Bom, eu quero o valor de C, né? Desculpa, 36 eu quero o valor de C. Esse 5 aqui que tá dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, C é igual a 60, né? Graus Celsius. O valor de 56 graus X corresponde a 60 graus Celsius. E aí nós vamos para o nosso último exemplo. O exemplo de número 4. Tem um gráfico, ele ficou cortadinho aqui, tá? Mas lá na apostila de vocês, essa nossa reta vai até o menos 20. Ele diz assim, ó. Uma escala termométrica relaciona-se com uma escala Celsius de acordo com a representação abaixo. Então, ó, dá pra gente notar que ele tá falando aqui que é a escala Celsius, né? Como tá lá na apostila de vocês. E aqui é uma escala A. E ele diz assim, ó. Quando as duas escalas fornecerem a mesma leitura, a temperatura correspondente na escala Kelvin é... Bem, primeiro a gente vai se preocupar em quê? Em relacionar a escala A com a escala Celsius. A gente, de novo, não tem a fórmula, tá? Então, nós vamos ter que montar. Olha, eu vou só tentar reescrever esse gráfico aqui para mostrar como ele está. Lembrando que lá na apostila de vocês está mais bonitinho, né? Escala Celsius, a escala A. Aí ele deu uma reta, né? Fez uma ligação aqui. Deu o valor de 100 aqui, 30 aqui. E aqui ele está em cima do eixo. Ele disse que esse ponto aqui é menos 20, né? E diz que aqui é a origem do sistema que vale 0. Meninos, o que a gente precisa fazer? Primeiro a gente vai lembrar uma coisinha lá da matemática, tá? Nós vamos tirar os pontos desses nossos eixos. Então, só para lembrar, a gente sempre vai analisar os pontos mais fáceis. Então, tem dois pontos que eu tenho valores tanto para A quanto para C. Esse ponto aqui, né, tem o valor para C e o valor para A. E esse ponto aqui, tá bom? Como aqui eu não sei em que ponto ele está passando, então eu não tenho como tirar esse valor. Vamos lembrar um pouquinho de matemática? Deixa eu colocar de uma outra coisinha aqui, rosa. Vamos lá. Lá em matemática, a gente tinha as coordenadas x e y, não é isso? Valor de x, valor de y. Para esse nosso gráfico aqui, esses valores vão ser de grau Celsius, tá vendo que está em grau Celsius aqui? E o y vai ser graus A, tá bom? Mas a ideia é a mesma, eixo x, eixo y. Que valor corresponde a esse ponto aqui? Então, vamos tirar esse valor. Para essa escala aqui, é 100. Então, 100. E para outra escala, é 30. Tá bom? Então, para esse ponto, é 100 para um e 30 para outro. Vou fazer a mesma coisa nesse outro ponto aqui, ó. Eu tenho o valor para x e para y, que nesse meu gráfico vai ser graus Celsius e graus A, e vou tirar os valores correspondentes. Olha, esse ponto está passando em cima do eixo Y, ou seja, em cima do eixo A. Então, para A, isso aqui vale menos 20, ok? Como ele está em cima do eixo, significa que para o outro termo, o valor é 0, né? Então, ele não tem valor para a escala Celsius, porque ele está absolutamente em cima do eixo. Então, ele é totalmente, tem valor total para o eixo A. Então, para o outro é 0. Sempre que está em cima de um eixo, gente, tem valor para aquele eixo e 0 para o demais. Bom, vou montar então agora as minhas duas escalas, né? Sempre vou achar a fórmula, relacionar uma escala com outra dessa maneira. O nome da escala no meio, vou colocar aqui isso aí, a escala Celsius e a escala A, tanto faz.
e pego esses valores. Só lembrando, olha, que esses valores aqui são maiores, então eles são o ponto do vapor, ou a maior temperatura. E esses aqui, ó, são menores, são o ponto do gelo, ou menor temperatura. O importante é lembrar que sempre as menores temperaturas ficam embaixo. Então, ó, escala Celsius 0, escala A menos 20. Ponto do vapor, que é em cima, a escala Celsius é 100 e a escala A é 30. Agora eu vou achar a equação que relaciona as duas escalas, tá? Então, ó, a escala menos o primeiro ponto dividido pelo segundo ponto menos o primeiro, igual a escala menos o primeiro ponto. Só lembrando que esse primeiro ponto é negativo, então eu vou colocar assim para fazer jogo de sinal, dividido por o segundo ponto menos o primeiro. Lembrando que no final, ó, sempre fica igual. Vamos só organizar agora. C menos 0, C. 100 menos 0, 100. Igual a menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 20 dividido por... Bem, menos com menos, mais. Então, 30 mais 20, 50. Vamos simplificar? Vou dividir por 10, porque termina com 0. Então, ó, corta um 0. Agora, de novo, não ficou par, então não dá por 2. Não dá por 3, porque 5 não dá para dividir por 3. Então, vai dar para dividir pelo próprio 5. Porque 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Certo? Então, isso aqui, olha, vai ficar C... O que sobrou embaixo? 2. Igual a A mais 20, que sobrou embaixo? 1. Ok? Essa é a fórmula que relaciona a escala Celsius com a escala A. Toda vez que a gente quer essa relação, é para substituir algum valor. Aí só para lembrar, que valor ele pede para a gente substituir aqui? Porque a relação entre as duas escalas nós já fizemos. Quando as duas escalas, ou seja, quando C e A fornecem a mesma leitura, o que significa então, gente, dizer que é a mesma leitura? É quando as duas escalas são iguais. Eu quero primeiramente saber um valor em que as duas escalas são iguais, ou seja, elas têm a mesma leitura. Então, olha, o que eu vou fazer? Se elas têm a mesma leitura, eu vou substituir esse termo aqui. De duas, uma, eu preciso ficar com uma única variável. Ou eu chamo C de A, aí vai ficar dos dois lados, ou eu chamo o A de C, vai ficar o C dos dois lados, tá bom? Como eu conheço a escala Celsius, eu vou deixar ela em função de C, tá? Então vai ficar assim, ó, C dividido por 2 é igual. Quem é A? Quem é esse A aqui? O A é igual a C. Então, se A é igual a C, esse A eu vou tornar ele, vou botar aqui para destacar, né? C. E repito o resto. Mais 20. Eu não preciso botar dividido por 1, né? Não vai influenciar em nada. Mesma história. Quero deixar meu C sozinho. Então, esse 2 está dividindo, passa para lá, multiplicando. Só que lembrando que o nosso termo é grande. Então, tem que lembrar, ó, que ele vai multiplicar todo mundo. C mais 20, né? Ele vai multiplicar tanto aqui quanto aqui. Então, C é igual 2 vezes C, 2C, mais 2 vezes 20, 40. Vou achar o valor de C. De novo, ó, esse C aqui, 2C, é maior e ele já está positivo, então eu não vou mexer com ele. Esse aqui que está sozinho, ele é positivo, ele vem para o outro lado negativo. O mais 40, que não tem C, eu vou deixar ele sozinho do outro lado. Só lembrando que como ele está positivo, ele vai negativo, tá? Então, ó, menos 40 é igual 2C menos C dá 1C. 1 vezes C é C mesmo, né? Então não precisa. C é igual a menos 40. Isso está em graus Celsius. Só para finalizar a questão, ele não quer saber esse valor na escala Celsius. Ele diz no final assim, ó. Quando as duas escalas fornecerem a mesma leitura, ou seja, a menos 40 graus Celsius, a que temperatura corresponde esse valor na escala Kelvin? Então,
Só para finalizar, ele quer transformar então menos 40 graus Celsius, ele quer transformar para a escala Kelvin, tá certo? Então, fórmula que relaciona a escala Kelvin com a escala Celsius. Celsius é igual a Kelvin menos 273. O valor dado está em Celsius, então eu vou substituir aqui. Vai ficar assim, ó, menos 40 é igual a K menos 273. Vou deixar meu K sozinho. Esse 273 negativo passa positivo para o outro lado. Então, vai ficar, ó, menos 40 mais 273 é igual a K. K já está positivo, né? Então, eu só faço essa conta e eu acho o valor de K. Então, K é igual. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, o valor vai dar positivo. 273 menos 40 dá 233 Kelvin. Só lembrando que nosso Kelvin sempre dá valores positivos, tá? E isso, marcando lá na nossa questão, é a alternativa B, tá? Alternativa B. E aí, assim, a gente finaliza a parte dos exemplos das escalas termométricas.